é a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal? Aqui sim pode ocorrer confusão. Por quê? Porque o adjunto adnominal também vai aparecer com preposição. Olha aqui um exemplo. A estima de João pelos animais. Tá? Então, eu posso continuar a frase aqui. A estima de João pelos animais é emocionante, é comovente, é importante, sei lá, me dá arrepios. Eu posso continuar, mas não é isso que eu quero. Eu quero mostrar esse pedacinho aqui. A estima de João pelos animais. De João. Ó, essa parte aqui. Você pode pensar que é um complemento nominal, porque você está vendo estima, não é verbo, tá? Pro, estima não é do verbo estimar? Eu estimo, tu estimas, ele estima? Sim, só que aqui é um substantivo. Por quê? Porque eu tenho a na frente. Quando eu tenho um artigo na frente, automaticamente a palavra que vem depois vira um substantivo. Então, essa palavra aqui, ela se transformou em um substantivo. Por causa do a, tá? Então, não é verbo, certo? Então, olha aqui. A estima de João. Então, de João está completando o nome estima. Então, você poderia colocar aqui complemento nominal, né? Porque eu acabei de ensinar isso. Objeto indireto você não vai colocar porque isso aqui não é verbo. Então, você iria colocar complemento nominal, só que não é. É adjunto adnominal. E aí você vai querer entender agora por quê. Então, agora é que vem o pulo do gato. Presta bastante atenção. Quando o meu termo que completa é sempre o termo que completa, que vem com a preposição, não esse aqui, o de trás, sempre o que vem depois, tá? O termo que completa com a preposição, hein? Sem preposição não vale, com preposição. Ele estiver praticando a ação, ele que comanda a ação, ele que é o principal dessa açãozinha aqui, ele que pratica o movimento, que pratica a ação, que pratica o pensamento, quando for ele é agente, tá? Agente da ação, porque ele pratica a ação. Na palavra agente, eu tenho um A e um N. Esse A vai me remeter a adjunto, o N adnominal. Então, olha a dica: quando ele pratica a ação, ele é agente do ato. Se ele for agente, ele é adjunto adnominal. Na palavra agente, você já olha as duas letras iniciais, adjunto e o N de adnominal. Essa é a inicial e essa é a letra final. Adjunto adnominal, tá? Então, presta atenção. É a estima de João. Então, é o João que tem estima pelos animais ou é a estima que tem o João? É o João que tem a estima pelos animais. O João que gosta dos animais. Ele que estima e respeita os animais. Estima quer dizer respeito, carinho. Então, é o João que comanda essa ação. Eu falei que a estima de João seria a bondade de João pelos animais, mas é o João que tem a bondade. Não é a bondade que tem o João. Então, o de João, ele está praticando a ação. Se ele pratica a ação, ele que comanda a bondade aqui, ele é agente. Se ele é agente, ele é adjunto adnominal. E quando é paciente? Olha aqui outro exemplo. A compra de frutas pelos alunos foi muito satisfatória, foi interessante. A compra de frutas pelos alunos foi interessante, sei lá. Continua aqui, mas não nos interessa.
Então, vamos de novo aqui nesse termo que tem a preposição de novo, que está completando a palavra compra. Outra vez, comprar é substantivo, não é verbo. Pro, mas eu compro, tu compras, ele compra. É verbo. É verbo. Só que aqui ele virou o quê? Substantivo por causa do a. Precisa olhar o que vem antes, tá? Então aqui virou uma palavra substantivada. Bom, a compra pelos alunos. Então, os alunos devem ter comprado alguma coisa, né? Então, é a compra de frutas. Então, vejam, esse termo aqui, sempre aqui que a gente vai olhar se é agente ou se é paciente. Tá. As frutas compraram ou as frutas foram compradas? Presta atenção. Foram compradas. As frutas não compram nada. As frutas foram compradas. Então, elas sofreram a ação. Elas não fizeram nada, coitadas. Elas foram escolhidas, elas que foram compradas. Elas não praticaram ação nenhuma. Elas receberam a ação. Então, elas são paciente. Paciente. C-N. Recebe a ação. C, complemento, N, nominal. Complemento nominal recebe a ação. Agente, adjunto adnominal, pratica a ação. Ok, vamos continuar aqui. A preocupação com os estudos. Então, vamos de novo ver essa daqui. A preocupação com os estudos está presente nos jovens do mundo, de todo mundo. Beleza, eu quero saber o que é isso aqui, tá? Então, vamos lá. O que está presente nos jovens de todo mundo? A preocupação com os estudos. Tudo faz parte do sujeito. Preocupação é um substantivo. Tem um artigo na frente, tem um substantivo. Então, isso aqui, com preposição, está meio que completando um substantivo. Só que eu não sei se é adjunto ou se é complemento. Então, eu vou aplicar minha regrinha, tá? Então, ó, eu vou olhar aqui com os estudos. É aqui que eu olho. Tá, a preocupação com os estudos. Então, vamos lá. São os estudos que se preocupam ou os estudos são a fonte de preocupação? São os estudos que preocupam, os estudos que estão preocupados, ou os estudos são o motivo da preocupação? O motivo. Então, eles recebem, eles são pacientes. Não são eles que fazem, que estão preocupados. Eles causam a preocupação. Então, eles são o quê? Pacientes. Eles recebem a ação. Então, se é paciente, o C de complemento, ente de nominal, é um complemento nominal. Então, isso aqui é complemento nominal. Tá? Vamos no próximo. Os queijos de Minas também são apreciados pelas pessoas dos outros estados. Aqui nós temos dois, hein? Começamos com os queijos de Minas. Então, aqui, queijos é um substantivo. De Minas é um complemento ou um adjunto adnominal? Eu vou ver agora. Então, vamos pensar assim. O queijo é de Minas, né? Então, olha lá, a Minas é o tipo de queijo, porque eu tenho queijo mineiro, no caso, eu tenho queijo mussarela, eu tenho queijo frescal, eu tenho queijo gorgonzola, eu tenho queijo polenguinho, eu tenho vários tipos de queijo. De Minas é o tipo de queijo. Então, se ele é o tipo de queijo, é ele que comanda, e não o queijo. O queijo é igual para todos. O tipo de queijo é que comanda. Então, aqui, ele pratica a ação, ele é agente. Se ele é agente, ele é adjunto adnominal. Tá? E o que seria dos outros estados? Pessoas dos outros estados. Então, vamos lá. Pessoas dos outros estados. Então, são os estados que são das pessoas ou as pessoas que são dos estados?
É os estados que praticam a ação ou os estados simplesmente recebem a ação? Recebem. Eles Recebem recebem. a ação. Então, se eles recebem a ação, eles são pacientes. Então, esse termo aqui é complemento nominal. Complemento nominal.